Queridos, boa noite. Eu sempre me sinto muito feliz estando aqui. Essa função é uma função que exige muita responsabilidade, mas gera em mim muita alegria poder partilhar da palavra do Senhor, poder partilhar do Evangelho, falar das percepções que eu tenho a respeito do Evangelho. E é muito bom fazer isso com cada um de vocês, tendo vocês aqui, olhando no rostinho de vocês, rever vocês, é sempre muito bom. É o nosso encontro aqui aos domingos e eu fico muito feliz em partilhar isso com vocês. Partilhar daquilo que geralmente eu vou refletindo durante a semana, as reflexões que eu trago no domingo, elas já vêm falando comigo. Aplicações que eu venho trazendo para vocês aqui no domingo, elas já vêm falando ao meu coração. Às vezes exortações, puxões de orelha que vocês podem sentir assim, ó, o Vinícius está pegando pesado aí. Aconteceu primeiro comigo, a palavra bateu primeiro em mim e eu trago aqui um pouco disso que eu experimento durante a semana para vocês. Eu gostaria que mais uma vez nós fizéssemos uma oração. A Mariana orou pedindo a Deus para que abençoasse essa mensagem. E eu gostaria que vocês orassem pelo mensageiro. Que Deus me abençoe. Eu preciso muito da oração de vocês hoje. Gostaria que vocês orassem comigo e por mim agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu me coloco diante do Senhor, sabendo da minha dependência de Ti, Pai. Sabendo do quanto eu preciso que o Espírito Santo do Senhor pegue a mensagem e direcione aos corações. O quanto eu sou dependente da graça do Senhor para fazer ouvidos se abrirem, corações se abrirem para receber a mensagem. O quanto nós somos dependentes de Ti. O agir do Senhor é o que faz total e completa diferença aqui nessa comunidade. É muito bom nós estarmos juntos, reunidos aqui, Senhor, mas sem a Sua presença, sem o agir do Espírito Santo, nós somos só um clube social. Nós dependemos do Senhor, da ação do Senhor. E hoje, especialmente, eu preciso de Ti, que o Senhor fortaleça a minha vida, o meu coração, que o Senhor possa me usar nessa noite para a instrução dos meus irmãos e para a minha própria instrução. Que o Espírito do Senhor fale e seja o professor entre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar de uma situação, de um caso de possessão demoníaca. O caso mais grave de possessão demoníaca que a Bíblia registra. Quantos aqui já viram uma pessoa possessa, uma pessoa tomada pelo demônio e revirando olhos e pulando? Eu já experimentei, já vi pessoas assim. E é muito triste você ver uma pessoa cuja consciência foi tomada por demônios. E a pessoa começa a revirar os olhos, espumar a boca, ou cai no chão, fala com voz grossa, fica com uma força descomunal. E é preciso que as pessoas então cheguem, orem, expulsem aquele espírito maligno. Mas hoje eu quero falar do pior de todos os casos em que isso aconteceu na Bíblia. Está em João, capítulo 13. Mas primeiro, vamos tentar entender o que está acontecendo em João 13, no início do capítulo. Jesus chama os seus amigos mais íntimos, os seus discípulos, os futuros apóstolos, os seus amigos, a série The Chosen, de alunos. Jesus chama os seus alunos para estarem com ele ali, as pessoas mais íntimas dele. E ele então põe uma mesa, faz uma ceia, mas antes Jesus se levanta, tira sua roupa, pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus tem uma atitude que os escravos geralmente faziam. Quando você chegava na casa de alguém, essa pessoa era bem de vida a ponto de ter um escravo, o escravo lavaria os seus pés
e lavaria os pés dos anfitriões. Jesus então tem uma atitude de humildade, ele faz tudo isso que um escravo fazia. Ele vai lavando os pés de cada um dos seus discípulos que não merecia que Jesus lavasse os seus pés. Pense nos discípulos de Jesus, o que cada um já fez, as suas características, de onde eles saíram. Eles não eram dignos de que Jesus lhes lavasse os pés. Jesus lavava os seus pés. Especialmente quando nós pensamos em Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Jesus lavou os pés de Judas. Se fosse nos nossos critérios, provavelmente nós diríamos, não, o pé desse cara eu não lavo. Eu sei o que ele está fazendo comigo. Eu sei o que ele está armando, o que ele está arquitetando. Isso aí é um canalha. Eu não lavo os pés desse cara, nem aqui nem na China. Mas Jesus não tem o nosso pensamento, o nosso julgamento, o nosso coração. E Jesus lavou os pés, inclusive de Judas. E eu não acho que ele fez de qualquer jeito, não. Chegou em Judas, ele deu só uma molhadinha e passou para o próximo. Eu acho que ele lavou de verdade, bem lavado, como lavou dos outros apóstolos também. E mais do que isso, depois houve uma ceia, onde Jesus ofereceu pão a todos, inclusive a Judas. Judas não foi excluído do pão e do vinho, ele participou também da ceia. Jesus permitiu que Judas também participasse. Isso diz muito já sobre nós, sobre como nós precisamos nos parecer mais com Jesus. Como nós vamos seguindo os nossos ímpetos, as nossas razões. Nós vamos seguindo os nossos próprios pensamentos e motivações, e nós vamos excluindo pessoas, nós vamos com os nossos critérios dizendo os que são dignos e os que não são dignos, os que podem e os que não podem. Os que devem ter os pés lavados e os que não precisam ter os pés lavados. Nós somos assim. E talvez você diga, Vinícius, Jesus é fora da curva, Jesus é Deus. A gente não consegue. Mas o versículo 15 do capítulo 13, Jesus diz, eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus fez o que fez lavando os pés dos discípulos para que nós fizéssemos igual, uns com os outros. Cuidássemos uns dos outros, amássemos uns aos outros. E nesse momento de comunhão, Jesus tem ali os seus principais amigos, Jesus tem essas pessoas que eram família dele, eram tidas como família, andavam com Jesus, passaram muito tempo com Jesus do que a mãe, do que o pai. Jesus então se reúne com esses discípulos e começa a falar sobre o futuro daquela noite, o que iria acontecer mais tarde, naquela noite. E aí no versículo 21, leia comigo aí o versículo 21. Jesus diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Depois de dizer as coisas que Jesus estava dizendo, o espírito dele se perturbou. É como se ele tivesse uma sensação, você já deve ter tido essa sensação, de que algo ruim iria acontecer com você. Jesus sabia que algo ruim ia acontecer com ele. E ele teve então aquela coisa, aquele sentimento, aquela ansiedade, o seu espírito foi perturbado porque alguma coisa ruim iria acontecer. Eu estava lendo essa semana o comentário do N.T. Wright e ele diz que os pastores de ovelha dizem que as ovelhas sentem isso. Quando as ovelhas são levadas para o matadouro, quando para o caminhão de frente ao matadouro, que chega a hora das ovelhas descerem a rampa, elas não querem descer. Elas ficam acuadas dentro do caminhão porque elas sabem que descendo elas estão caminhando para a morte. Jesus então está sentindo isso, essa sensação ruim de que algo vai acontecer com ele, o espírito dele se perturba a tal ponto que ele diz: não vou aguentar, eu vou ter que falar, um de vocês vai me trair. A NVI não traz a expressão, mas o original traz, na sua Bíblia pode ser que esteja assim: em verdade eu digo, um de vocês vai me trair. Amém, amém é a expressão, verdade em verdade.
Um de vocês me trairá. Essa expressão geralmente vem antes de uma palavra solene, antes de Jesus pronunciar algo muito importante. Um de vocês vai me trair. E o que eu aprendo aqui já a princípio é que o mal nem sempre, meus queridos, o mal nem sempre é óbvio. Às vezes ele é. Às vezes você bate o olho numa coisa e fala, isso aí está errado, tem coisa errada aí, está muito esquisito, isso aí é mal, isso não vem de Deus, porque ele vem, sim, claramente, nitidamente, com cara de mal, mas nem sempre. Às vezes o mal vem com um disfarce, o mal vem subliminar, está ali, nas entrelinhas, a gente não percebe, mas ele está ali por trás. Jesus diz, um de vocês vai me trair. Jesus não está dizendo, Pilatos vai me trair. Os fariseus vão me matar. Porque isso já era esperado. A Bíblia tem versículos que diz que os fariseus tramavam para matar Jesus. Se os fariseus tramavam para matar Jesus, não era nenhuma surpresa que eles queriam o mal de Jesus. Mas Jesus está falando, o meu mal, o que vai acontecer comigo, será em decorrência de algo que acontecerá através de vocês, de um de vocês, meus amigos. A traição virá de dentro, não de fora. A traição, o mal que vai me acometer, não vem com um alarde de coisa ruim, de coisa feia, não vem com cara de amizade, vem com cara de discípulo. E eu gostaria de continuar lendo para vocês perceberem uma coisa, versículo 22. Quando Jesus diz isso, seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, na hora, geral ficou confuso. Todo mundo ficou assim, gente, será que é eu? Quem vai trair Jesus? Não é possível que alguém do nosso grupo terá pachorra, como a gente diz aqui, de fazer uma coisa dessa. Não é possível que alguém de nós fará isso. E eu estou para dizer para vocês que se abrisse votação, votem aí em quem vocês acham que será o traidor. Judas Iscariotes talvez receberia poucos ou nenhum voto. Porque a igreja de Jesus, vamos pensar em Jesus como líder de uma igreja ali no início. Jesus era o líder, o presidente da igreja, e tinha os 12 discípulos de Jesus, era a igreja de Jesus, ele mais 12. E só tinha um deles que tinha um cargo na igreja, Judas, que era o tesoureiro da igreja. Só tinha um cargo nessa igreja de Jesus, e era ocupado por Judas. Então é possível que se fossem votar em quem seria o traidor de Jesus, eles iam pensar, não, Judas não é. Judas é o tesoureiro dele. Não é. Pedro, Tiago, João vive grudado nele. Não deve ser também. E Pedro depois negou Jesus, né? Então deve ser, sei lá, esse Natanael aí, ninguém fala desse Natanael, deve ser esse cara. E esse outro cara aí, deve ser esse Filipe aí. Quem é esse Filipe? Deve ser esse cara aí. Dificilmente pensariam que fosse Judas, porque Judas estava com toda a vestimenta de discípulo de Jesus. Ele tinha responsabilidades no grupo de Jesus, ele estava perto de Jesus. Tanto que João, ou acredita-se que é João, o discípulo amado de Jesus, está de um lado, e o Judas, como a gente vai ver aqui, está do outro lado. Quem são os dois discípulos que estão lado a lado com Jesus? De um lado João, do outro lado Judas. Então, queridos, nem sempre o mal que nos acomete, o mal que tenta nos derrubar, ele vem com um aspecto de mal. Às vezes ele vem de forma subliminar. Ele não é óbvio. E isso diz respeito à nossa vida, à nossa comunidade, às nossas relações. Nós não sabemos
Nós não temos como olhar para cada um e dizer, coloca a mão no fogo por essa pessoa aqui, coloca a mão no fogo pelo Vinícius. Não temos como saber, só Deus nos conhece no íntimo o que nós somos capazes de fazer. Eu acredito que você já deve ter passado também por experiências de traição, no sentido de você acreditava e confiava tanto em alguém e aquela pessoa acabou falhando com você. Isso acontece na nossa vida. Mas pensando num aspecto mais pessoal, nós temos a impressão de que o mal virá de fora. O mal que vai nos destruir, aquilo que quer acabar conosco, vem de fora. É o que o outro quer fazer comigo, mas às vezes o mal vem de dentro da gente. Há um mal que habita em nós. E nos lembrando agora do que aconteceu no jardim, o que é que a serpente, Satanás, vai dizer para a mulher? Não foi assim que Deus disse, pode fazer isso? Não vai acontecer nada, pode ficar tranquila. E a mulher, acreditando na serpente, seguindo os seus desejos, os seus impulsos, aquilo que ela já queria fazer, a sua curiosidade, ela vai e toma do fruto e come. O mal vem daquilo que está dentro da gente. Tiago, capítulo 4, vai dizer assim, de onde vêm as brigas, as guerras e contendas que existem entre vocês? De onde vem a briga que existe na sua família? De onde vêm as brigas do seu casamento? De onde vêm as brigas nos seus ciclos de amizade, no seu trabalho? De onde vem? Talvez a gente diria, vem dele, vem dela, a culpa é dele, a culpa é dela. Tiago diz, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Porque boa parte dos nossos problemas, eles não vêm de fora, eles já estão aqui dentro, pela dureza do nosso coração. Mas outra coisa que nós aprendemos aqui, eu gostaria de ir lendo com vocês, depois que Simão pede para, provavelmente, João dizer, pergunta a ele quem é o traidor. E aí ele pergunta, Senhor, quem é? Jesus responde, versículo 26, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato, esse é o que me trairá. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, Jesus fala com todas as letras. O traidor será aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Jesus molha um pão e serve a Judas que está do lado dele, coloca na boca dele. Isso aqui, molhar o pão e dar o pão na boca da pessoa, era um sinal, era um símbolo de intensa intimidade. Até hoje, gente, quando acaba aqui o nosso momento mais litúrgico e nós vamos para o nosso lanche. Pensa bem, seria esquisito você pegar um pedaço de pão e ir na boca de um irmão e falar, irmão, abre a boca. E o irmão abre e você vai lá e coloca dentro da boquinha dele. Seria estranho para nós hoje. Você não faria isso a não ser que você tivesse muita liberdade com essa pessoa, muita intimidade com essa pessoa. E aqui Jesus faz isso com Judas e ninguém acha estranho. Por quê? Porque isso era natural. Havia uma intimidade entre Judas e Jesus. Havia liberdade entre os dois para se fazer esse tipo de coisa. Jesus faz isso com Judas e mesmo assim, os discípulos, vocês vão ver no restante da leitura, eles ainda estão confusos sem saber quem é o traidor. Mesmo Jesus fazendo isso, mesmo Jesus falando isso e fazendo isso, ainda há dúvida por parte dos discípulos acerca de quem é o traidor. Mas o texto segue, versículo 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Tão logo Judas participou do pão, Satanás entrou nele. Tão logo Judas saiu do culto, Satanás entrou nele. Tão logo Judas teve um momento com Jesus, Satanás entrou nele. Para vocês verem que estar fazendo parte do grupo não significa muita coisa. Judas fazia parte do grupo. Judas era contado como um dos 12 de Jesus, um dos seguidores de Jesus, um dos amigos de Jesus.
Mas tão logo ele participou desse momento de intimidade com Jesus, Jesus dar pão na boca dele, imediatamente após, Satanás entrou em Judas. E aqui, a possessão a qual eu me referi. Todas as vezes que nós vemos experiências de possessão na Bíblia, a Bíblia chama essas experiências de espíritos imundos entrando em pessoas. Espíritos imundos tomando a consciência, corpos de pessoas. Aqui não. Aqui não é um capeta raso. Não é qualquer espírito que está entrando. É a única vez em que nós vemos Satanás entrando em alguém. Quando nós vemos pessoas possessas aí nas igrejas, experiências assim, geralmente não é Satanás. São espíritos malignos, espíritos imundos que se apossam dessas pessoas. Aqui, Judas é o único que o próprio Satanás entrou nele. E o que me chama a atenção aqui, que é o segundo ponto que eu quero destacar, é que nem sempre o mal é escandaloso. Porque quem já viu experiências de possessão sabe que cadeiras não ficam no lugar, sai jogando tudo para cima, sai caindo no chão, sai rolando e sai gritando e babando e espumando a boca e falando em voz grossa. Nada disso aconteceu aqui. Nada disso aconteceu aqui. O Satanás entrou em Judas e o Judas ficou normal. Só Jesus percebeu o que aconteceu. Os outros discípulos não perceberam que Satanás entrou em Judas. Os outros discípulos ficaram tentando entender o que estava acontecendo ali. Deixa eu terminar de ler aqui para vocês entenderem isso. Então, logo comeu o pão, Satanás entrou nele. E Jesus diz: o que você está para fazer, faça depressa. E aí vem a reação dos discípulos, 28. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, a Páscoa estava chegando. Então, quando Jesus diz: o que você tiver que fazer, faz depressa. Alguns pensaram: Jesus está mandando Judas ir atrás dos preparativos da festa da Páscoa. E outros, diz o texto, pensaram que Jesus estava dizendo que ele desse algo aos pobres. Mas ninguém percebeu que Judas estava possesso. O mal nem sempre é escandaloso. Satanás entrou em Judas e Judas não ficou: eu vou te trair. Não. Judas ficou normal. Os outros discípulos estavam ali comendo. Judas, cheio de Satanás, se levantou, saiu, deve ter despedido da turma, saiu pela porta e foi fazer o que tinha que fazer. Jesus sabia que ele haveria de traí-lo e Jesus diz: olha, eu sei o que você é, eu sei que chegou o momento, então vai. O N.T. Wright, um teólogo, comentarista, ele diz que essa passagem aqui é possível, que essa possessão signifique que o coração de Satanás, os desejos de Satanás, nesse momento, se tornaram um com as ambições e o coração de Judas. Houve um acordo entre os dois. Judas passou a agir exatamente do jeito que o diabo, que o Satanás queria que ele agisse. O coração dele se tornou um com o coração de Satanás. Ele passou a agir como se fosse o próprio Satanás. Nós temos que analisar a nossa vida e pensar que muitas vezes o mal, ele não vai chegar fazendo escândalo, alarido, rugindo. Ele vai chegar talvez de forma tímida, imperceptível. Ele vai chegar com perguntas. Ele vai chegar com acenos. Ele vai chegar com coisas pequenas, minúsculas. E nós vamos
lealdade com Jesus, a nossa lealdade com Deus, nós vamos negociando essa lealdade, vamos nos vendendo ao diabo. E o nosso coração, ele vai sendo tomado pelo maligno, o nosso coração vai sendo tomado por Satanás. E quando nós percebemos, a nossa intenção, a disposição do nosso coração está totalmente alinhada com o coração de Satanás. Nós já fomos tomados por Satanás. Estamos vindo na igreja, temos cargo na igreja, cantamos aqui, pregamos, participamos, batemos palmas, levantamos as mãos, oramos, comemos, participamos da ceia. Mas tão logo fazemos isso, o nosso coração é tomado pelo diabo. Porque as propostas, as nossas intenções, aquilo que somos, vai se alinhando perfeitamente àquilo que o diabo quer. E eu quero terminar hoje questionando e perguntando: será que é possível nós percebermos quando é que isso acontece? Quando é que nós percebemos assim: o diabo está tomando a minha vida, o diabo está tomando o meu coração? Quando é que isso acontece? Quais são os sinais? E talvez o primeiro aqui dos sinais é: toda vez que nós priorizamos o lucro, as pessoas, nós estamos agindo como Judas e estamos agindo como Satanás. Toda vez que nós colocamos o dinheiro acima das pessoas, que foi exatamente o que Judas fez, colocou o seu lucro. Judas vendeu Jesus por 30 peças de prata. Judas ganhou com a traição. Ele vendeu Jesus. Ele lucrou com a venda. Ele vendeu Jesus, uma vida inocente foi ceifada, Jesus foi morto e Judas saiu lucrando com isso. Toda vez que nós temos essa mesma lógica de priorizar a arrecadação de dinheiro, de priorizar acumular recursos ao invés de ajudar e salvar pessoas, toda vez que nós fazemos isso, nós estamos sendo um Satanás na terra, nós estamos agindo como o diabo. Nós temos que pensar o tipo de igreja que nós queremos ser. Nós queremos ser uma igreja que vai arrecadar dinheiro por o nosso luxo, para fazer o máximo possível para que a gente fique confortável aqui dentro, num ambiente luxuoso. Ou nós vamos escolher abençoar pessoas, ainda que nós não tenhamos tanto luxo assim? Que tipo de gente de igreja nós vamos ser? Nós vamos ter uma lógica que vai lavar os pés? Ou nós vamos ter a lógica de vender o que for necessário? Vende Jesus se for preciso, para a gente adquirir bens, riquezas, status, fama, reconhecimento. Que tipo de igreja a gente quer ser? Mas pensando num âmbito mais pessoal, toda vez que nós nos preocupamos apenas com os nossos próprios interesses e ignoramos como o outro se sente, como o outro está, ou os efeitos disso no outro, todas as vezes que isso acontece, nós estamos nos parecendo com o diabo. E quando alguém traz água para mim, está parecendo com Jesus. Louvado seja Deus. Todas as vezes que nós somos e agimos pensando unicamente em nós mesmos, tem um teólogo que diz, não vou mencionar o nome porque eu me esqueci qual é o teólogo que diz isso. Tem um teólogo que diz que Satanás é um ego absoluto. O que é o diabo? Um ego absoluto. Um ser que só consegue pensar em si e a partir de si. Um ser que não enxerga nada além dele. Um ser que só serve a sua forma de fazer e o seu ganho. Isso é Satanás. E quando nós começamos a agir assim, só serve o nosso jeito. Só serve como eu faço. Só serve se for ao meu modo. Só serve do meu jeito. Toda vez que eu me absolutizo, o que eu estou fazendo? Eu estou me tornando um diabo. Eu estou virando um capeta. Eu estou dizendo que só serve do meu jeito e eu não vejo, não vislumbro ninguém mais além de mim.
Eu quero ser abençoado, eu só me preocupo comigo mesmo. Se tem gente ao meu lado sofrendo, padecendo, precisando, eu não estou nem aí. Estou preocupado comigo, eu estou atrás do meu, ele que corre atrás do dele. Essa individualização da espiritualidade, cada um busque por si, e se você não busca, o problema é seu. Isso não é parecido com Jesus. Eu termino fazendo essa pergunta: que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de filhos você quer ter? Você quer ter filhos? As nossas crianças aqui, nós queremos que elas sejam parecidas com o diabo? Que elas só pensem nelas? Que elas sejam egoístas? Que elas não consigam repartir algo com o coleguinha? Que elas não vejam o outro? Que elas não enxerguem o outro? Que tipo de gente a gente está construindo? Que tipo de sociedade a gente está construindo? Que tipo de pessoa eu estou sendo? Que tipo de gente você está sendo? Você está parecido com o diabo? Você só pensa em você mesmo? Você não pensa nos efeitos que aquilo que você faz causa nas pessoas? Você só pensa em si e nada mais? Ou o nosso coração é um coração que está disposto a lavar os pés, inclusive de quem não merece que os pés sejam lavados? Ou o nosso coração é um coração que dá lugar à mesa para pessoas que nós vão fazer parte da nossa mesa? Que tipo de gente nós somos? Temos um coração ególatra que só pensa em nós mesmos, ou nós temos um coração como o de Jesus? Jesus diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim e aprendam comigo. É esse tipo de gente que eu gostaria que nós fôssemos. É esse tipo de igreja que eu gostaria que nós construíssemos. É esse tipo de sociedade que eu gostaria que nós vivêssemos. Uma sociedade, pessoas que querem ser como Jesus, que abrem mão das suas razões, dos seus critérios, para lavar os pés de quem quer que seja. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que nós não nos vejamos sendo tomados por Satanás. Para que não aconteça conosco de, tendo acabado o culto, ele foi tomado por Satanás, ela foi tomada por Satanás. Que, tendo acabado essa reunião, que o nosso coração saia transbordando do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração com você, e depois da minha oração, nós teremos uma segunda oração, mas essa é surpresa. Primeiro eu vou orar, depois a gente vai ter a segunda oração. Deus Santo, nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo da nossa fragilidade, Senhor. Nós sabemos que o mal, ele não tem rosto. Ele pode vir com aparência de mal, mas às vezes ele vem de forma subliminar. Ele vem sem obviedades. Nem sempre o mal, ele vem com alarido, com rugido, com estrondo. Às vezes ele vem sutil. Às vezes ele planta uma semente no nosso coração. E nós começamos a nos tornar maus também. Deus, não permita que a disposição do nosso coração seja alinhada a Satanás. Não permita, Senhor Deus, que a nossa vida seja tomada por propósitos demoníacos. Não permita que sejamos tomados por um ego que é incapaz de reconhecer as suas próprias fragilidades. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergarmos uns aos outros. Ajuda-nos a vermos as necessidades uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lavarmos os pés uns dos outros, cuidarmos uns dos outros.
Ajuda-nos a ter um coração parecido com o do Senhor. Um coração disposto a amar. Um coração disposto a acolher, a abraçar, a se humilhar. Em nome de Jesus. Faça-nos, Deus, uma igreja parecida contigo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Abençoe esses meus irmãos, que eles possam ter uma semana cheia da graça e da misericórdia do Senhor. Que eles presenciem, Deus, durante essa semana, o Senhor os abençoando, os agraciando, e que eles transmitam e transbordem desse perdão e dessa graça para outros, que outras pessoas sintam o perdão e a graça do Senhor através desses irmãos, através do lava-pés desses irmãos, através das atitudes de coração humilde desses irmãos e da minha vida também, Senhor, em nome de Jesus. Amém.